Gravação iniciada. Sejam bem-vindos todos e todas. Essa é a aula de número 13 da nossa dependência em matemática 1. A aula de hoje está prevista para a gente iniciar a segunda metade do terceiro bimestre, que é a parte de exponenciação, que é a mesma coisa que potenciação, é sinônimo. Exponenciação e potenciação são sinônimos. Então, a gente vai começar, a previsão é começar hoje. Lembrando que nós temos os vídeos já disponibilizados, que vocês devem assisti-los todos, e a exponenciação vai do 34 até o 38. Do 34 ao 38. São 5 vídeos que desde já convoco vocês para assistir. Quem assistir a esses 5 vídeos vai ter condição de, na minha opinião, de entregar a prova sexta-feira, todas as questões da prova, porque está tudo lá nesses 5 vídeos. Nesses nossos encontros síncronos, a gente não consegue falar de todo o assunto. Então, eu faço uma exposição de parte ou tiro dúvidas de quem tem dúvidas. De uma forma geral, vocês têm ficado muito calados e não têm tirado dúvidas. Então, quando isso acontece, eu vou fazer uma exposição de uma parte da matéria que eu acho importante. Mas se vocês participassem e tirassem mais dúvidas e fizessem mais perguntas sobre o conteúdo, eu acho que a aula seria bem mais interessante, né? Para quem está assistindo, né? Porque é fundamental que vocês participem da aula, né? De uma forma geral. Eu não falei ainda, acho que eu falei com o Cauã, seja bem-vindo. Maria Vitória também, seja bem-vinda. E Maria Alessandra também, seja bem-vinda. Lembrando, então, que sexta-feira é a nossa data limite de entrega da P6. Lembrando que na segunda, agora eu estou em dúvida se foi domingo ou segunda, eu divulguei as notas, né? Divulguei as notas de vocês. Não só da P3, da P4, que com isso fechou o segundo bimestre, como já coloquei a nota da P5. Então, eu não tenho, né, não tem nada atrasado com vocês. Fiquei em dia depois de ter ficado um tempo em atraso. E hoje, o motivo de eu ter começado a aula, de ter me atrasado um pouquinho, que eu estava colocando as aulas no SWAP, no sistema, aulas e notas. Coloquei todos os conteúdos de todas as aulas e coloquei as notas do primeiro bimestre. Então, já estão no SWAP as notas do primeiro bimestre, que corresponde a P1, a P2, o CAM e o relatório do primeiro bimestre. Falta colocar a do segundo bimestre, que eu vou fazer isso em breve. Comparando com o tempo que eu gastei para o outro, isso é bem rapidinho, tá? Então, só informando vocês isso. Maria Alessandra perguntou se são 8 provas. Exatamente, Maria Alessandra, são 8 provas. 2 provas para cada bimestre, né? Então, a P5 que vocês já entregaram, né? E a P6 que vão entregar sexta-feira vão formar a nota do terceiro bimestre, juntamente com o CAM e juntamente com o relatório, que eu também espero que vocês entreguem e façam até sexta-feira. Isso vai fechar a nota do terceiro bimestre. E a P7 e a P8, então, a P8, né, a oitava prova, vão formar a nota do quarto bimestre, que o assunto do quarto bimestre é exclusivamente logaritmo. De todos os bimestres, esse é o que eu dedico mais tempo e mais atenção. Tanto que a gente vai passar 2 semanas com o mesmo assunto, que é logaritmo. Né? Então, nenhum assunto nosso até agora a gente se deu ao luxo de ficar tão pouco tempo. A gente está passando nos assuntos com uma velocidade muito grande, infelizmente, né? Isso não é meu desejo, não faz parte daquilo que eu escolhi, mas simplesmente faz parte desse ensino à distância, que a gente teve um tempo síncrono muito reduzido, quando comparado com
com a aula presencial. Nosso tempo foi dividido por 4, mais ou menos é isso. Nosso tempo, comparando com o tempo presencial, pegar o tempo presencial que a gente tem no ano e dividir por 4, é o tempo que eu estou tendo aqui nos nossos encontros síncronos. Acaba aumentando um pouco por causa do CAs, né? Então, com o CA, acaba aumentando um pouco. Bem, então, tá dados os informes. Então, eu sempre, antes de começar a aula, pergunto se alguém gostaria de fazer algum registro, como a Alessandra acabou de fazer. Alguém gostaria de tirar alguma outra dúvida? Tem algum questionamento para ser feito? Esse é o momento adequado. Aguardo vocês. Professor, caso alguém fique na prova final, como é que vai ser a avaliação? Você já tem noção? Tenho. Assim que vocês entregarem a P8, no dia que vocês entregarem a P8, eu vou postar a prova final. Então, nesse mesmo dia que o aluno entrega a P8, a última prova, eu posto a final. E tenho dado um prazo em médio de uns 5 dias para o aluno fazer essa prova final. A prova final tem 10 questões, tá? Então, é isso. Aí eu vou colocar a final e aquele esquema da final, né? Que a final, quanto precisa para a final, é o cálculo que não é só da matemática, é de todas as outras disciplinas, que é o mesmo, né? Que a nota na final, você tem algumas opções de entrada de nota, mas é isso. Vai ser feita a final, e mesmo esquema das nossas provas, né? Sem muita diferença em relação às provas que nós estamos fazendo. Então é isso, vai ser uma prova que vai ser colocada no dia que vocês entregarem a P8. Entregando a P8, eu já posto a final. Obviamente, quem desconfia quem desconfia que, né, ou tem certeza que está aprovado, não vai fazer final, né? Quem tem alguma dúvida, eu recomendo que já comece a fazer a final. Porque vocês devem entregar a P8 na sexta-feira, e eu devo corrigir até o domingo, então no domingo eu divulgo, e tipo, deve ser até quarta-feira o prazo de entrega, tá? Aí vocês já começaram a fazer, não esperaram, né? Quem acha que pode, quem não tem nenhuma chance, né, quer dizer, de ficar, que já está aprovada, e óbvio que ou que tem quase certeza de muito pouco na P4, aí esse aluno pode se dar o luxo de não começar a fazer, mas aquele que tem dúvida, eu recomendo que já comece. Não sei se eu teria a sua dúvida, Luana. Era isso? Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Beleza. Entraram agora depois. Vitor Cauã, seja bem-vindo. E entrou Sabrina também. Seja bem-vinda, Sabrina. Mais algum questionamento? Eu tive alunos em todas as 3 turmas que eu dei aula remota esse ano, tanto de info, tanto de eletro, quanto de ADM, que após a nota já do terceiro bimestre já estavam aprovados. Então já tive alunos com esse perfil. Pelas notas que aconteceram até agora na P1 e na P2, nós temos aqui alunos que, se mantiverem o desempenho que tiveram no primeiro e no segundo, mantiver nesse terceiro, já vai estar aprovado no terceiro bimestre. Não vai nem precisar, então, da nota do quarto para ser aprovado, né? Então, ao mesmo tempo, tem pessoas que ou não entregaram, né? Ou tiveram notas muito ruins, e quem, após as 4 provas, né? As 8 provas, né? Os 4 bimestres, ela fica com média anual inferior a 20, esse aluno não faz nem final, tá, Luana? Só faz final quem teve média anual acima de 20. Por quê? Porque uma das opções de cálculo para você ser aprovado, a média do Instituto é 60. Se o aluno teve menos de 20, um dos cálculos lá que existe é você pegar a sua média anual, somar com a final e dividir por 2, ou seja, fazer a média aritmética. E quem teve média abaixo de 20, mesmo que tire 100, né, não vai conseguir chegar aos 120. 120 dividido por 2 dá 60, que é a média que o Instituto exige. Por isso que quem tem média anual abaixo de 20 não faz nem final, não está nem habilitada para fazer final.
Pronto, está dado mais um informe aí, né, sobre a dinâmica da nossa... E lembrando que as notas do terceiro e do quarto bimestre têm peso 3, enquanto a do primeiro e do segundo tem peso 2. Bem, mais alguma dúvida ou podemos começar a nossa aula? Parece que não temos mais dúvidas. Seja bem-vinda, Marília, que acabou de entrar. Bem, então vamos começar a nossa aula, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento da minha mesa com vocês. Estou tendo uma dificuldadezinha aqui para abrir, ela não está respondendo. Agora sim. Agora respondeu. Vocês estão vendo o quadro branco, pessoal? Sim. Beleza. Então vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje fazendo uma revisão nas propriedades da potenciação. Vale frisar que eu tenho lá já gravadas e disponibilizado para vocês 2 aulas fazendo isso, tá? Se eu não estiver enganado, as aulas 34 e 35 são as que já fazem essa revisão das propriedades de potenciação. Eu apresento um total de 12 propriedades, se eu não estiver enganado, 7, exatamente, 12 propriedades, tá? Algumas dessas 12, certamente vocês já estudaram. Algumas eu diria não, a maioria delas vocês já estudaram. Só que mesmo as que vocês já estudaram, obviamente tem aluno que não lembra delas. Então, vale a pena ser revisado. E ainda vai ter propriedades que talvez vocês não tenham estudado também. Então, eu falo que é uma revisão, mas para alguns eu tenho clareza que não é revisão, que é a primeira vez que o aluno está vendo, né? Antes, vamos fazer a pergunta mais básica possível, né? O que é potenciação, pessoal? O que é potenciação? Alguém poderia responder? Ninguém se disponibilizando a responder, então eu vou responder, né? Respondendo essa pergunta, potenciação é uma operação com números. Aí eu pergunto a vocês, essa foi a única operação que vocês aprenderam com números ou vocês aprenderam outras operações? Quais foram as operações que vocês já aprenderam até hoje com números? Vocês já aprenderam a adição, né? Vocês já aprenderam a subtração. Vocês já aprenderam a multiplicação. E essas propriedades, vocês aprenderam exatamente nessa ordem que eu estou dizendo. Não dá para mudar essa ordem, não, tá? Aí depois vocês aprenderam a divisão, foi a quarta operação.
A quinta foi essa que eu acabo de falar para vocês, que é o tema da nossa aula de hoje. A sexta é a radiciação. E vão aprender ainda esse ano comigo a sétima operação. Então, se eu perguntasse a vocês quantas operações com números existem, a resposta é 7. Existem 7 operações com números. A minha mesa agora travou. Pronto, vamos ver se destrava. Travou de novo. Ela está ameaçando. Agora ficou toda preta. Tudo escuro, não estou vendo nada. Vamos ver se ela volta. Um pouquinho de paciência. Nada, parece que voltou agora. Ela só precisa me obedecer. Estou apertando a borracha e ela não se transforma em borracha. Tá rebelde nesse momento. Não está aceitando nenhum comando meu aqui. Vou prosseguir, né? Mesmo com esse quadro aqui riscado, eu vou prosseguir porque será que eu vou conseguir escrever? Vocês estão me vendo, pessoal? Sim ou não? Estão vendo a mesa? Sim ou não? Preciso que vocês respondam. Ah, beleza. Então, jóia. Então, vamos lá. Vamos dar exemplos das operações que vocês já estudaram, né? Vocês... Deixa eu ver aqui. Vou escolher os números. Vou escolher os números 2 e 16. Então, com os números 2 e 16, eu vou fazer as 7 operações. 2 mais 16 é a adição. Vamos mudar a ordem. Ele não me obedece. Vamos mudar a ordem aqui. Botar 16 mais 2. A subtração, 16 menos 2. A multiplicação, 16 vezes 2. A divisão, 16 dividido por 2. A potenciação, 16 elevado a 2. A radiciação, raiz quadrada de 16, que a gente não precisa nem escrever esse 2 aí. E a última operação aqui, logaritmo de 16 na base 2. Já vou, então, de alguma forma, mostrar já alguma coisa de logaritmo. Pessoal, eu vou ver se eu for fechar a mesa. Fechar a mesa para ver se reabre e ela normaliza, tá? Fechei a mesa. Tá abrindo. Vocês voltaram a ver o quadro, sim ou não? Agora ele voltou a me obedecer o quadro. Vocês estão vendo o quadro, pessoal? Sim. Obrigado. Pronto. Reescrevendo logo que eu já tinha escrito, né? E não gravou. Pronto. 16 ao quadrado. Raiz quadrada de 16. E logaritmo de 16 na base 2. Vou dar resposta a todas essas operações. Aqui são chamadas as parcelas de uma adição. E o resultado da adição se chama soma. A soma aqui vale 18, né? 16 mais 2 dá 18.
Aqui é chamado de diminuindo, aqui é chamado de subtraindo, e o resultado é resto ou diferença, né? O resto ou diferença entre 16 e 2 é 14. 16 menos 2 é 14. Aqui é chamado de fator, aqui também é chamado de fator, e o resultado da multiplicação se chama produto, né? O produto da multiplicação desses dois fatores vai dar o dobro de 16, vai dar 32. Já aqui é chamado de dividendo, na divisão, e esse cara, o segundo cara, é chamado de divisor. O primeiro dividendo, o segundo divisor. A divisão 16 por 2 vai dar 8. A metade de 16 é 8. 16 ao quadrado é a potenciação, né? É 16 vezes 16, que vai dar 256. A raiz quadrada de 16, né? Tem um 2 aqui, que a gente não costuma escrever na forma usual. Raiz quadrada de 16 é 4. E o logaritmo de 16 na base 2 também é 4. Tá? Mostrando basicamente, né, que nós temos um par, adição e subtração, são operações inversas. Nós temos um segundo par, multiplicação e divisão. E nós temos um trio formado pela potenciação, a radiciação e a logaritmação, né? A radiciação e a logaritmação são operações inversas da potenciação. Eu vou discutir isso mais adiante. O que eu quero basicamente dizer é o seguinte, né? Uma vez entendido que existem várias outras operações e a potenciação é uma delas apenas, aí a pergunta que surge é, professor, e o que é potenciação? Como é que eu faço a potenciação, né? Então, a definição, né? Vamos fazer a definição. A definição da potenciação é a seguinte. Eu tenho um número A elevado a um número B. Eu simbolizo assim, né? Eu falo, o número A é elevado porque está no alto, né? A elevado a B. Esse númerozinho aqui, a gente costuma chamar de base. Esse númerozinho aqui se chama expoente. O expoente costuma ficar no alto, a base costuma ficar na base, ou seja, no chão, mais embaixo, né? Sendo que o expoente, ele costuma ser escrito à direita também, do número da base, e ele costuma também ser escrito um pouquinho menor, né? Por exemplo, aqui 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, a base é 2 e o expoente é 3. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone. Alguém ligou o microfone. Pronto, acho que agora desligou. Vamos lá, continuando. O que é 2 elevado a 3? É o número 2 multiplicado por ele mesmo, um total de 3 vezes. Então, esse 3 indica o expoente 3, significa que eu vou multiplicar essa base 2 por ela mesma, ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2 com um total de 3 vezes. Então, o que é A elevado a B, pessoal? A elevado a B é o número A, multiplicado pelo número A, multiplicado pelo número A. Aí eu boto aqui reticências para indicar uma certa quantidade de vezes, vezes A e vezes A. E aí o A aparece quantas vezes, pessoal? O A vai aparecer B vezes. Então, a definição de potenciação é essa. Eu só faço a potenciação, eu tenho que transformar para fazer uma potenciação, eu preciso da multiplicação, né? Então, não dá para fazer a potenciação sem saber multiplicação. Da mesma forma que não dá para saber multiplicação sem saber adição. Na adição, quando você faz a adição e as parcelas costumam ser diferentes. 4 mais 5 dá 9. Mas na adição, quando as parcelas são iguais, eu posso, então, transformar numa multiplicação. Ou seja, isso aqui é 2 vezes o número 4. Por isso que eu estou afirmando que a multiplicação precisa da adição.
essa multiplicação da direita precisa dessa adição da esquerda. E da mesma forma que você faz uma multiplicação de números, em geral, diferentes. Mas se você multiplicar dois números iguais, como por exemplo 5 vezes 5, você então vai transformar isso numa potenciação. Isso aqui é 5 elevado a 2. Ou seja, para fazer a potenciação, eu preciso da multiplicação. A potenciação está na direita, a multiplicação está na esquerda, da igualdade, e eu preciso sim transformar de uma para outra. Então, só dá para responder quanto vale o resultado de uma potenciação quem souber multiplicar. Só dá para responder o resultado de uma multiplicação quem souber somar. Então, a matemática ela é totalmente encadeada. E daí, talvez, seja um dos motivos da dificuldade que os alunos enfrentam, porque muitas vezes não aprenderam direito a fazer uma operação e quando vão para a operação seguinte precisam da anterior, né? Ou seja, o caráter acumulativo da matemática, né? Não tem como fugir disso. Mas essa relação com a multiplicação, ela costuma gerar uma confusão, né? É muito comum o aluno perguntar, quanto é, professor, 2 elevado a 3? É comum o aluno responder 6. Por que o aluno responde isso, pessoal? Por que o aluno costuma fazer essa confusão? Alguém poderia me explicar? Porque eles confundem multiplicação com potenciação. Ao invés de ser multiplicando o mesmo valor, eles multiplicam. Exatamente. O que a senhorita acaba de falar é exatamente isso. Eles pensam que isso é isso. Isso está errado. Isso aqui é diferente. Né? 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. Porque senão a potenciação seria igual à multiplicação e não precisaria de uma operação nova. A potenciação não é igual à multiplicação, mas potenciação precisa da multiplicação. Olhe daqui para cá, que para fazer essa potenciação, eu preciso dessa multiplicação aqui. Mas não fiquem atentos para não cometer mais esse erro. A partir da aula de hoje, espero mais ninguém nesse grupo que está estudando que cometa esse erro de confundir que adição é a mesma coisa que potenciação é a mesma coisa que multiplicação. Não é, tá? Pronto, então, isso aqui eu vou chamar de definição, né? Isso aqui é a definição. Sim, e como é que chama o resultado da potenciação, que eu não botei ainda? Isso aqui vai ser igual e vai dar um número C. O resultado da potenciação se chama potência. Ou seja, 2 elevado a 3 dá 8. Então, 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência, que é o resultado da operação da potenciação. Então, fiquem bem claros que esses nomes eu vou usar bastante a partir de agora. Que nomes? Base, expoente e potência. A base e o expoente formam a potenciação. E a potência, o resultado, é o, né, como o próprio nome já está dizendo, é o resultado da operação. Tá certo? Pronto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre potenciação? Deu para entender tudo que eu falei até agora? Ou alguém quer fazer alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos ver exemplos, né? Exemplos de potenciação. Vamos lá. Então, se eu pergunto, quanto é 2 elevado a 7, por exemplo? Então, a gente sabe pela definição que o número 2 elevado a 7 é o número 2 multiplicado por ele mesmo, um total de 7 vezes. Veja que eu escrevi o 2 7 vezes. E vou fazendo a conta. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2, o dobro de 32 é 64. O dobro de 64 é 128. Então, base 2
expoente 3, 7, potência 128. Resultado 128. Outro. 3 elevado a 4. Quanto vale? Número 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 9 dá 81. Pronto, foi. Outro. 10 elevado a 5. É o número 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E no caso aqui, a melhor base possível para a gente fazer contas é a base 10. Por quê? Porque o resultado vai ser um número formado pelo algarismo 1 e seguido por um número de zeros que é igual à quantidade de zeros que já apareceu aqui. Ó. Eu tenho aqui um total de 5 zeros. Então eu boto 5 zeros aqui na resposta e nós temos o resultado 100.000. Então 10 elevado a 5 é 100.000. Pronto. E 10 elevado a 12, quanto é? É o número 10 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. Aí eu vou usar aquela maneira de escrever, né? Que ganha tempo, né? Para não ter que escrever todos os fatores. E vai ser o número 1 seguido de... Vai ser o número 1 seguido de 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Só para a gente ler corretamente esse número, quanto é que ele vale? Aqui seria o 1.000, aqui seria o 1.000.000, aqui o bilhão. Então, isso aqui é 1 trilhão. 10 elevado a 12 é 1 trilhão. Então, as potências, né? E alguém poderia dizer para mim quanto é que vale 1 elevado a 23, pessoal? Eu estou querendo saber quanto é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, um total de 23 vezes. Dá 1. Vai dar 1. Por que é tão fácil também dar o resultado quando a base é 1? O 1, a gente sabe que ele é o elemento neutro. Quer responder? Pode responder. Não? Ele é o elemento neutro de duas operações, né? Da multiplicação e da divisão. Ou seja, quando você pega um número qualquer que seja ele, 215, e multiplica por 1, ele não se altera, continua 215. Você pega 215 e divide por 1, ele não se altera, continua a ser 215. Então, você faz a operação com o 1 e não acontece nada. Todo número que aqui você faz a operação e ele não muda, a gente chama de elemento neutro. O 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. E o 0 também é elemento neutro, né, pessoal? O 0 também é elemento neutro. Só que não é da multiplicação e da divisão. É de que operações? E aí, de que operações? Da adição e da subtração. Você pega um número 215, né? E soma com 0. Pega 215, subtrai de 0. O resultado continua a ser 215. Então, o 0 não altera nada na adição e na multiplicação. Desculpa. Na adição e na subtração. O 1 não altera nada na multiplicação e na divisão. Então, base 1 também é bom negócio para a gente. E quanto é que é 0 elevado a 17? E aí, pessoal, quanto é 0 elevado a 17? 0 multiplicado por 0, multiplicado por 0, um total de 17 vezes. Quanto vai dar isso? 0. 0. A gente sabe que qualquer número, quando se relaciona com um zero na multiplicação,
ele vira o zero, não é isso? Né? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, a base zero também é um bom negócio para a gente, no que se refere a gente conseguir dizer a resposta de forma imediata. Bem, eu sugiro que vocês tenham memorizadas algumas potências. Se você tiver memorizado, como eu sugiro também que você tenha memorizado a tabuada, por exemplo, né? A tabuada dos números menores, né? Existem as potências mais comuns. Essas daqui, eu sugiro que vocês tenham memorizados, porque eles aparecem com tanta frequência, mas com tanta frequência que, ou seja, eu sugiro que vocês tenham memorizados as potências de base 2, desde o 2 elevado a 1 até o 2 elevado a 10. Se tiver memorizado todas essas, vai ganhar muita agilidade, porque os resultados aqui aparecem muito. Aqui vai dar 2 elevado a 1, vai dar 2, 4, o dobro 8, o dobro 16, o dobro 32, o dobro 64, o dobro 128, o dobro 256, o dobro 512 e o dobro 1024. Vale a pena, na base 2, saber do 1 ao 10, na minha opinião. Já na base 3, eu acho que vale a pena memorizar do 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 6. Até o 3 elevado a 6. Quanto vale os resultados? 3 elevado a 1 a 3, o triplo de 3 é 9, o triplo de 9 é 27, o triplo de 27 é 81, nós já fizemos hoje, o triplo de 81 é 243 e o triplo de 243 é 729. Na base 5, eu sugiro que vocês tenham memorizado desde o 5 elevado a 1 até o 5 elevado a 4. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 2, 25. A elevado a 3, 125. E elevado a 4, 625. E o 6, do 6 elevado a 1 até o 6 elevado a 3. Sugiro aqui o 6, o 36 e o 216. E, finalmente, o último que eu sugiro que vocês também saibam é o 7. Pronto. 7 elevado a 1 dá 7, 7 elevado a 2 dá 49, 7 elevado a 3 dá 343. Esses números vão aparecer tanto, mas tanto, que vocês vão acabar memorizando. Ou seja, não é uma memorização que eu digo, se eu não souber a coisa memorizada, tá lascado. Não. Só que você vai perder um tempo grande, quando outra pessoa já reconhece de imediato, porque ela já sabe que aquele número já apareceu antes, né? E eles estão interligados, né? De alguma forma, né? Por exemplo, quando eu escrevo o número 81, na verdade ele é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, ele é 27 vezes 3. Então é legal que vocês se relacionem esses números. Não estou pedindo para decorar esses números sem dar sentido a eles. Tem que dar sentido. Se der sentido, a memorização fica muito facilitada, tá? É a mesma argumentação que eu estou usando aqui da tabuada. Vale a pena saber a tabuada? Vale. Vale bastante. Você vai ganhar muito tempo. E considerando que as provas que vocês fazem, os concursos que vocês fazem, tem tempo determinado, é claro que a questão do tempo, então, é um fator importante. Bem, feita essa revisão, né, da definição da potenciação, feito essa exemplificação dos casos, né, de alguns casos, e essas potências mais comuns, agora, finalmente, eu vou começar com as propriedades, que é o objetivo da aula, tá certo? Vamos começar com as propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação. Pronto, vamos lá. As três primeiras, elas são muito próximas, assim, elas têm uma ligação grande.
A gente fala aqui que é a primeira. É a multiplicação de potências com a mesma base. Por exemplo, quanto vale 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3? Só para não ter confusão de números, vamos botar aqui um expoente de 3 elevado a 4. Quanto dá isso? Bem, o 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. O 3 elevado a 4 é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aqui 2 vezes e aqui 4 vezes. Mas quando eu olho globalmente aqui, eu estou vendo que o número 3 está sendo multiplicado por ele mesmo um total de 6 vezes. Ou seja, isso aqui é igual a 3 elevado a 6. A propriedade, então, diz justamente isso. Eu posso pegar, então, o expoente, né? As 2 vezes do primeiro eu posso somar com as 4 vezes do segundo. Do segundo fator, para chegar no resultado 6. E a gente já viu agora há pouco que 3 elevado a 6, olha quem já memorizou aqui, 3 elevado a 6 é 729. Pronto, acabou. Sem nem fazer nenhuma conta. Resposta é 729. Então, a propriedade é essa, né? Eu tenho um número A elevado a um número B. E vou multiplicar ele pelo mesmo número A, por isso que fala que é a mesma base, elevado a um número C. O que é que vai acontecer aqui? Né? O número A vai ser multiplicado por ele mesmo um total de B vezes. Vezes, e o número C, A elevado a C, é A multiplicado por A, um total de C vezes. Então, não é difícil perceber que, no final das contas, nessa linha aqui, eu só tenho o número A, e ele aparece quantas vezes? É só somar B mais C. Então, essa é a propriedade que eu estou querendo mostrar, que eu acho que essas vocês já viram, essa propriedade, não é novidade para vocês, mas agora eu estou generalizando. A elevado a B vezes A elevado a C vai ser sempre igual a A elevado a B mais C. Como é que eu falo? O lado esquerdo dessa igualdade é esse título aqui. Nós temos uma multiplicação, uma multiplicação de duas potências, veja que o resultado de uma potência se chama potência, né? Com a mesma base A. Ó. Aí agora o lado direito, como é que eu falaria ele? A regrinha então seria, a gente deve conservar a base A e somar os expoentes. Expoente B tem que ser somado com o expoente C. Pronto, então conserva a base, soma os expoentes. Né? O que é que eu faço então na multiplicação de potências de base? Eu conservo a base e somo os expoentes, usando português. Aqui é usando matematiquês, aqui é usando português. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 3 mais 4. É 2 elevado a 7. Nós já vimos hoje que 2 elevado a 7 é 128. Ou seja, eu estou dizendo que 8 vezes 16, pessoal, dá 128. É isso que eu acabo de dizer. Mas é claro que é muito mais fácil fazer essa conta aqui em cima do que essa aqui embaixo. Essa eu teria que fazer a multiplicação, né? Ó, então teria que fazer a conta. 8 vezes 6 dá 48, vai a 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Né? Então, aqui não, a conta 3 mais 4, a gente não precisa escrever a conta 3 mais 4 de cabeça. Ó. A gente sabe que é 7.
Ou pelo menos a maioria de vocês eu acho que deve saber fazer de cabeça 3 mais 4. Por isso que vale a pena, então, usar essa primeira propriedade. A segunda propriedade é a irmã da primeira. É só trocar a palavra multiplicação pela sua operação inversa. A operação inversa da multiplicação qual é, pessoal? É a... Já falei na aula de hoje, é a divisão. Então, nós teremos agora a divisão de potências de mesma base. Ou com a mesma base, né? De ou com, tanto faz. Então, eu tenho aqui a potência A elevado a B, e eu vou dividir ela por A elevado a C. O que é que vai dar como resposta, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 5, dividido 2 elevado a 5, dividido por 2 elevado a 4. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Bem, um jeito de fazer muito mais complicado seria fazer a primeira potência, 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 4 é 16, e faz a divisão. Esse é um jeito de fazer. Só que a divisão de 32 por 16 vai dar 2. A resposta daqui é 2. Só que tem um jeito muito mais rápido, que é, entendendo que 2 elevado a 5 é o número 2, multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E o 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E acho que vocês sabem que quando você pega um número, qualquer que seja ele, multiplica por João e divide por João, João aqui é o meu número 3, tá certo, pessoal? Ou seja, eu estou querendo dizer que multiplica por um número e divide pelo mesmo número, esse resultado vai permanecer sendo 7, né, pessoal? É como se o 3 daqui cancelasse o 3 daqui de baixo. Ou ao contrário, o de baixo cancela o de cima. Quem cancela quem não interessa. E é fato, né? Porque 3 vezes 7 dá 21. E 21 dividido por 3 dá 7, pessoal. Então, e por que pode cortar aqui? Ó? 7 vezes 3 sobre 3 pode cortar. Mas 7 mais 3 sobre 3 não pode cortar. Por que não pode cortar aqui, pessoal? Se eu cortasse aqui, eu estaria cometendo um erro matemático grave. Porque a adição não é a operação inversa da divisão. Então, eu estaria cometendo um erro matemático grave. Por isso que é importante saber quais são as operações matemáticas e quais são as operações inversas, né? A divisão desfaz o que a multiplicação faz. Mas a divisão não desfaz o que a adição faz. Então, esse corte numa fração, resumindo, né? O número A multiplicado por um número B sobre o número B, esse número B não interessa quem ele seja, que só não pode ser o número zero, na verdade, ele pode ser simplificado, pode ser cancelado. E sobra, após esse corte, o elemento neutro da operação, que é o número 1. A vezes 1 dá A sobre 1 dá A. Ou seja, é como se esse cara sumisse e só sobrasse esse rapaz aqui. Então, eu vou fazer exatamente essa propriedade que eu acabo de narrar para vocês e dar alguns exemplos. Eu vou usar agora nesse exemplo aqui, ou seja, esse 2 cancela com esse 2, está multiplicando em cima e embaixo, esse 2 com esse com esse, e finalmente esse com esse. E quem sobra, pessoal? Sobra o 2 uma vez, né? Em cima, né? Então fica o 2 simplesmente, ó. Essa é a resposta. Que nós já sabíamos que ia dar isso. E é claro que é muito mais simples fazer o cancelamento do que fazer uma divisão. Por isso que essa propriedade é tão importante. Agora, como é que a gente chegaria aqui? Qual é o expoente do número 2? Esse número 2 está elevado ao número 1, né, pessoal? Quando o expoente é 1, a gente não precisa escrever ele. Para dar 1, como é que eu chegaria no 1 a partir do 5 e do 4 com rapidez? É só fazer 5 menos 4, que dá 1. Então, a propriedade é essa. Na divisão de potência de mesma base, você conserva a base A e subtrai os expoentes. Ok, pessoal? E subtrai os expoentes. Conserva a base A, olha aqui a base,
ela é conservada e os expoentes B e C são subtraídos. Com a observação que, na anterior, se você trocasse a ordem das potências, você trocaria a ordem aqui da adição, mas tanto a adição quanto a multiplicação são operações comutativas. O que eu quero dizer com isso? Que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Isso na adição. Na multiplicação, 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. Ou seja, eu posso trocar a ordem dos elementos e não mudo o resultado. Na divisão, 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4, né, pessoal? Aqui eu não posso trocar de lugar os números. Na adição e na multiplicação eu posso. Isso a gente chama de propriedade comutativa. Então, vale a pena frisar que na de cima, a comutatividade acontece. Né? Eu posso trocar a ordem desse B e desse C aqui na adição sem nenhum problema. Aqui na subtração não posso. Né? Mais um exemplo da subtração. 7 menos 5 é diferente de 5 menos 7. Se eu trocar o 5 e o 7 de lugar, 7 menos 5 dá 2. E 5 menos 7 dá menos 2. E 2 não é igual, é diferente de menos 2. Então, só com esse detalhe de que, usando as palavras que eu falei antes, esse primeiro cara chama minuendo. O minuendo vem do numerador e o subtraendo vem do denominador. Sempre. Sempre é o que diz essa propriedade, tá? E com isso, quem está habilitado com isso consegue fazer contas com muito mais rapidez. Olha aqui. 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 16 sobre 2 elevado a 29. Você já pensou que se você tivesse que fazer o 2 elevado a 17, você estava lascado, né? Porque o 2 elevado a 17, usando a propriedade que eu acabei de ensinar, 17 é 10 mais 7. Aí vai ficar 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 7. Você tem que multiplicar 1024 por 128. Vai ser um cara bem grande. Então, você fica fazendo uma conta bem grande, quando se você usar as propriedades 1 e 2 aqui, vai ficar fácil. Por quê? No numerador, você pode conservar a base e somar os expoentes. E com isso já eliminou uma potência na história. E depois, com essa divisão de potência nessa base, você pode conservar a base e subtrair o expoente do numerador, que é o 17 mais o 16, menos o expoente do denominador, que é o 29. Pronto, agora fica bem simples, porque 17 mais 16 dá 33, 33 menos 9 dá 4, pessoal. Essa conta vai dar 16. Né? Olha a rapidez que eu faço por causa do uso da propriedade. Então, ela veio para ajudar essa propriedade, não veio para atrapalhar, não, tá? E a terceira propriedade que nós temos das chamadas as 3 iniciais, as 3 mais básicas, assim, aí escrevendo aqui, o que é que eu devo fazer aqui na divisão de potência nessa base? Na multiplicação eu conservei a base e somei os expoentes. E agora? Na divisão eu também conservo a base, igualzinho à anterior, e agora eu não somo. Eu subtraio os expoentes. E com isso nós temos a segunda propriedade verbalizada, colocada em termos de português. E a terceira é a conhecida como potência de uma potência. Como é que é essa propriedade? Você tem uma potência qualquer, A elevado a B. E você vai pegar ela e vai elevar a um novo número C. Nela exige o uso desse parêntese que eu acabei de escrever aqui. Vamos dar um exemplo. Quanto seria, então? 2 elevado a 4 elevado a 3, por exemplo. Então, vamos usar a propriedade anterior. O que é um número elevado a 3? Um número elevado a 3 é ele vezes ele vezes ele. Um total de 3 vezes. Estou certo ou estou errado? Usei a definição aqui com essa potência de expoente 3. Beleza. Agora, isso aqui virou uma multiplicação de potências de mesma base. Eu posso usar
a propriedade 1. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Só que 4 mais 4 mais 4 vai dar 4 vezes 3. Opa! O que aconteceu daqui para cá? O expoente 4 tem que ser multiplicado pelo expoente 3. Ou seja, você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. Ou seja, a propriedade diz que você conserva a base A e multiplica os expoentes B e C. Pronto, essa é a terceira propriedade. Extremamente útil para a gente e a gente vai usá-la muitas vezes. Como é que eu escreveria então essa propriedade aqui? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, ó, na primeira somou, na segunda subtraiu, na terceira multiplicou. Só para a gente enfatizar. Vou dar um exemplo agora envolvendo as 3 propriedades ao mesmo tempo, tá? Que inclusive já é uma questão de prova, hein? Já vou dar uma questão de prova agora para vocês. Um exemplo misturando todas as propriedades. Como é que ficaria? É um exemplo de prova, hein? 17 elevado a 5 elevado a 2 vezes 17 elevado a 3 sobre 17 elevado a 15. Pronto, tá bom aqui. Vou botar mais um aqui, ó. 17 elevado a 5. Pronto, tá aqui, ó. Resolva, né? Eu posso pedir aqui, resolva essa conta. Então, nós temos aqui potência de potência, né? Então, vou começar com esse parênteses aqui, ó. Conserva a base 17 e multiplica os expoentes 5 vezes 2. Aqui, nós temos uma multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base e soma os expoentes. Por enquanto, eu não faço nada com o de baixo. Eu espero um pouquinho até melhorar o de cima, tá? 17 e 5 vezes 2 vai dar 10. E 5 mais 3 vai dar 15. Como é que eu faço agora? Aí eu tenho no numerador, novamente, uma multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base, soma os expoentes. Poderia fazer assim, eu tenho um jeito mais rápido, né? Olha aqui, esse cara aqui, ó, multiplicando e dividindo. Não são iguais? O que é que eu posso fazer com eles? Posso cortar e dizer que a resposta é 17 elevado a 10. Mas se não quiser fazer assim cortando, você poderia ter feito 10 mais 15, dividido por 17 elevado a 15, vai dar 17 a 25, sobre 17 elevado a 15, e usa a propriedade da divisão. Conserva a base e subtrai 25 menos 15, que vai dar o mesmo 17 elevado a 10 daqui. Tá? Então, tá aí um exemplo mostrando as 3 propriedades. Beleza? Então, feito esse exemplo, agora eu vou mostrar mais propriedades. Mais 4, tá? A 4, a 5, a 6 e a 7. Elas envolvem os elementos neutros. Então, continuo com as propriedades da potenciação, né? Já falei 3 e agora eu vou falar 4. Um comentário que eu não fiz, que eu, antes de prosseguir esse cara aqui, eu vou fazer, é o seguinte, ó. Quando você tem uma potência, 2 elevado a 3, eu falei A elevado a B, né? A princípio, tanto A quanto B podem ser qualquer números reais, pessoal. Qualquer número real. Então, da mesma forma que existe 2 elevado a 3, que a gente sabe que é 8, existe raiz de 5 elevado a 0,3. Existe 1 meio elevado a raiz de 5. Existe
0,2 elevado a 0,3. Existe menos 5 elevado a menos 2. Ou seja, eu estou querendo dizer a vocês que eu posso trabalhar com expoentes negativos ou bases negativas. Eu posso trabalhar com expoentes fracionários ou base fracionária. Eu posso trabalhar com base irracional ou expoente irracional. Tudo isso é permitido, existe, tem um valor, tem um resultado. Mas a gente sabe calcular esses outros, mas com os números que não são os naturais. Mas vamos lá. Com a base não tem problema. Ó, se eu perguntar a você quanto é raiz de 5 elevado a 4. Bem, a gente pode usar a definição aqui, ó. É raiz de 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Apesar do número raiz de 5 não ser um número tão fácil de trabalhar como um número inteiro, eu consigo fazer a operação sem nenhuma dificuldade, porque o expoente foi inteiro. Melhor ainda, o expoente foi natural. Se eu pegar outro número feio, 0,17, 0,71, e elevar a 3, embora o 0,71 não é tão simples quanto um número natural, mas eu sei dizer que 0,71 elevado a 3 é 0,71 vezes 0,71 vezes 0,71, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo. Mas, então não tem problema se a base menos 2, por exemplo, elevado a 5. Ó. Quanto é menos 2 elevado a 5? Bem, eu só usar a definição. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Um total de 5 vezes. Então, a base não ser um número bonito ou usual para a gente, não tem problema. Nenhum problema. A gente usa a definição. Usar a definição, acabou, sem nenhuma dificuldade. Agora, para usar a definição, quando o expoente não for natural, aí complica. 2 elevado a 5 eu sei fazer. Mas quanto é 2 elevado a 5,1? E quanto é 2 elevado a menos 3? E quanto é 2 elevado a 3 quartos? Quanto é 2 elevado a raiz de 5? Veja que eu mantive agora uma base muito bem comportada, a base 2. Ó. Em todos esses 5 exemplos. Todos têm a mesma base. Só que aqui eu consigo dizer que é 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Eu consigo dizer aqui e visualizar 5, né? 1, 2, 3, 4. Mas como é que eu vou escrever aqui o 5,1? Como é que eu vou escrever o número 2 multiplicado por ele mesmo 5,1 vezes? Como é que eu vou escrever o número 2 multiplicado por ele mesmo menos 3 vezes? Como é que eu vou multiplicar o número 2 por ele mesmo 3 quartos de vezes? Como é que eu vou multiplicar o número 2 por ele mesmo a raiz de 5 vezes? Todo esse papo vem para dizer que só dá para usar a definição quando o expoente B, esse expoente aqui, for natural. Toda vez que o B, veja que esse cara aqui não é natural. 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 Eu não sei usar a definição se ele não for natural. E já vai aparecer isso aqui na propriedade 6 e 7, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, isso que eu acabei de falar, deixa eu só deslocar isso um pouquinho mais para cá, para a gente ter um pouquinho de espaço, tá? Pronto. Beleza. Ficou um pedacinho, mas não tem problema não. Só preciso que a mesa reative. A mesa não está me obedecendo nesse momento. Vamos ver se ela volta a me obedecer. Pronto, voltou a me obedecer. Então, nesse exemplo aqui agora, esse cara aqui não foi deslocado, vou apagar ele. A gente vai botar agora nessas propriedades, nós vamos colocar os elementos neutros, tá? Na 4 e na 5, vamos colocar o elemento neutro 1, que é da divisão e da multiplicação. E na 6 e na 7, nós vamos usar o elemento neutro
0. Então, eu vou colocar o 0, aqui o 1, né? Desculpa, começando aqui pelo 1. Aqui eu vou botar 1 na base. E aqui eu vou botar 1 no expoente. Vai ser propriedades 4 e 5. A 6 e a 7, quais vão ser? O 0 na base. E o 0 no expoente. Desses 4 exemplos, em 3 deles, eu vou poder usar a definição. Mas em um deles, eu não vou conseguir usar. Então, se eu tiver um número 1 na base, né, e eleva a 17, por exemplo, a gente sabe que 1 multiplicado por ele mesmo 17 vezes, ou 18 vezes, ou 19 vezes, ou 20 vezes, sempre vai dar 1. Então, a propriedade 1, a propriedade 4, diz que o número 1 elevado a qualquer número real, B, vai dar sempre 1. Pronto. Essa é a propriedade 4. Já se o 1 estiver no expoente, e eu perguntar quanto é 5 elevado a 1, quanto é 6 elevado a 1, quanto é 7 elevado a 1, também é muito fácil, que é o próprio número, né? Que é o 5 multiplicado por ele mesmo uma vez, ainda dá para usar a definição. Ó, eu escrevi o 5, não dá para fazer a multiplicação, mas pelo menos dá para escrever ele uma vez. Então, é ele mesmo. Então, a propriedade 5 diz que qualquer número B elevado a 1 vai dar sempre o próprio número. E note que nessas duas aqui, a gente usa a definição. Embora aqui a definição fique até um pouco estranha, porque na verdade não usou multiplicação, mas o 1 apareceu uma vez. Então, sempre o B apareceu uma vez, sem problema. Agora, quando chegar no 0, e perguntar quanto é 0 elevado a 7, aqui eu ainda uso a definição. É o 0 multiplicado por ele mesmo, um total de 7 vezes. Agora, quando eu pergunto 7 elevado a 0, eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo 0 vezes. Aqui eu não consigo usar a definição. Mas na 4, na 5 e na 6, eu consigo. Então, na 4, na 5 e na 6, eu vou enunciar, ou seja, 0 elevado a qualquer número B, vai dar 0. Na verdade, a gente vai ver que não tem uma restriçãozinha aqui, vamos discutir mais adiante. Mas o fato é que é essa sexta propriedade. A princípio, qualquer número, o 0 elevado a qualquer número real, vai dar 0. E aí vem a grande pergunta, e quanto é que vale 7 elevado a 0, pessoal? Já que a gente não consegue usar a definição. Quem vai salvar a gente, para responder quanto é 7 elevado a 0, é a propriedade número 2. Para responder 7 elevado a 0, eu vou precisar da ajuda da propriedade 2, que eu já ensinei hoje. Que é aquela da divisão de potências de mesma base, não é isso? Que é conserva a base e subtrai os expoentes. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o número 0, que está no expoente, e vou transformar numa subtração. O 0, para virar uma subtração, ele tem que ser a subtração de dois números iguais. Então, por exemplo, 5 menos 5. Mas podia ser 4 menos 4. Podia ser 3 menos 3. Sempre que você subtrair dois números iguais, vai dar 0. Então, eu vou botar aqui 3 menos 3. Tá? Aqui, dá 0. Então, troquei o 0 pelo 3 menos 3. Acho que até agora todo mundo concorda que eu não fiz mudança nenhuma. Quer dizer, fiz uma mudança, mas não provoquei alteração no resultado, já que 0 é igual a 3 menos 3. Então, é como a famosa, eu troquei 6 por meia dúzia, então não mudou nada. Agora, olhem com muito carinho para isso aqui. Olhem com muito carinho para isso aqui. Em todas as duas eu tenho uma potência. Em todos os dois eu tenho uma base, em todos os dois no expoente eu tenho uma subtração. Toda vez que eu tiver uma subtração no expoente, isso aqui é igual a uma divisão de potências de mesma base. Então, é exatamente o que eu vou transformar, já que toda divisão aqui nessa propriedade 2 vale para A, B e C pertencente aos reais. A única restrição, na verdade, é o C. O C não pode ser 0. Isso é a única restrição que existe. Então, eu vou transformar isso aqui numa divisão
de duas potências com a mesma base, com a base 7. Ó. E esse minuendo aqui vem para o numerador, e esse subtraindo aqui vem para o denominador. E na hora que eu escrevo isso, eu estou dividindo dois números iguais. E se eu dividir dois números iguais, pessoal, o resultado vai dar quanto? Quanto é que dá a divisão de dois números iguais, pessoal? Vai dar 1. Então, todo esse papo para a gente concluir, o quê? Isso não aconteceu só no 7 elevado a 0. Se eu tivesse 5 elevado a 0, eu podia fazer o mesmo truque. Transformar o 0 aqui em 4 menos 4, por exemplo. Aí faço a divisão de 5 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4, que vai dar 1 de novo. O que leva, então, a uma generalização. Isso não vai acontecer com qualquer número elevado a 0, eu posso usar essa ideia. Transformar numa divisão de potências mesa básica e vai ser uma divisão de dois números iguais. Conclusão desse papo todo, a propriedade diz o que então? Se eu tenho um número b elevado a 0, o resultado vai dar 1 sempre. O que não é nada intuitivo. O que não é nada imediato. Né? Foi explicado mediante o uso da propriedade 2, essa daqui, ó, que eu estou apagando agora, tá? Então, é ela que ajuda a gente. Bem, pessoal, até agora já temos 7 propriedades, das 12 que eu falei a vocês que a gente trabalharia, né? Agora vamos pegar aqui mais espaço, que aqui está cheio. Vamos prosseguir aqui com as propriedades. Propriedades da potenciação. Já fomos às 7 primeiras. Vamos agora para a propriedade 8 e para a propriedade 9. Ela agora vai ser as propriedades onde eu vou colocar números negativos. Aqui vai ser número negativo na base, a 8. E a 9 vai ser número negativo no expoente. Em um deles eu vou poder usar a definição, e em outro não. Então, por exemplo, eu tenho menos 3 elevado a 2. É um exemplo da propriedade 8. Eu tenho 3 elevado a menos 2. É um exemplo da propriedade... Deixa eu botar os mesmos números, só para ficar claro, só trocando o papel do lugar. Pronto, 2 elevado a menos 3. Então, aqui eu tenho um número negativo na base, aqui eu tenho um número negativo no expoente. Em qual desses dois exemplos eu consigo usar a definição? É no da esquerda ou no da direita? Usar a definição de potenciação. Em qual deles? Lembra do que eu falei? Que está aqui do lado, né? A gente comentou aqui, dando esses exemplos aqui, que o problema acontecia quando o expoente, né, não era natural. E a gente viu que já, agora com a propriedade 7, até com o zero é até natural, mas até com o zero dá problema. Né? A gente viu que isso aqui vai dar 1. Ou seja, só pode dar natural positivo para eu usar a definição. Ou seja, voltando para cá, em qual dos dois exemplos nós temos natural positivo no expoente? É nesse, né? Aqui eu vou poder usar a definição. Aqui eu não posso usar. Por quê? Porque menos 3 elevado a 2 é menos 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Aqui eu consigo visualizar as 2 vezes. 2 vezes. E aparece o menos 3. Agora, 2 elevado a menos 3, como é que eu vou escrever aqui um cara menos 3 vezes? Alguns vão querer escrever isso aqui. Mas isso aqui é menos 3 vezes? Não, isso aqui é 3 vezes, não é menos 3. Está confundindo 3 com menos 3. Ou seja, não dá para usar a definição do lado de cá. Dá para usar a definição só aqui. Então, quanto é que vai dar aqui usando a definição? Quanto é menos 3 vezes menos 3? Vou precisar da regra de sinais. Menos com menos dá mais. Vai dar mais 9. Pronto. Então,
menos 3 elevado a 2 dá 9. Quanto é menos 3 elevado a 3? É só adicionar mais 1 menos 3 na jogada em relação ao exemplo anterior, não é isso? Isso vezes isso deu 9. 9 vezes menos 3, mais com menos vai dar menos. 9 vezes 3 vai dar 27. Então dá menos 27. E se eu agora quiser menos 3 elevado a 4? De novo, ideia similar, da primeira para a segunda linha, da segunda para a terceira, mesma ideia, eu acrescentei mais 1 menos 3 na multiplicação. Já que eu aumentei o expoente em uma unidade. Esse vezes esse aqui deu menos 27. Menos 27 menos 3, menos com menos dá mais, e 3 vezes 7 dá 21. Então merece aqui já uma observação bem interessante. Apesar da base ser negativa, olha aqui em todos os 3 exemplos, a base está negativa, mas o expoente horas deu positivo, aqui e aqui, e horas deu negativo. Então eu pergunto para vocês, se o próximo agora na sequência seria menos 3 elevado a 5, vai dar positivo ou vai dar negativo? Dá para desconfiar que ele vai pegar o resultado anterior, que é 81, e vai multiplicar por 1 menos 3. E mais com menos volta a dar menos. Isso aqui vai dar menos 243. Ou seja, volta a dar negativo. Veja que os negativos estão aconteceu no expoente 3 e no expoente 5, que são números ímpares. Veja que o positivo aconteceu no expoente 2 e no expoente 4, que são números pares. Então, qual é a propriedade? Agora eu vou escrever a propriedade. Qual é? A propriedade diz o seguinte. Se você tem menos um número A elevado a B, eu afirmo, a propriedade quer dizer que horas vai dar positivo e horas vai dar negativo. Vai dar positivo toda vez que o B, que é o expoente, né, for par. E vai dar negativo toda vez que B for ímpar. Essa é a propriedade que eu posso concluir. Veja que não é uma propriedade que gere um resultado, né, um número ou um procedimento, né, para conta. É simplesmente só a questão do sinal que está sendo abordada na propriedade 8. Tá? Já na propriedade 9, se eu tenho um número negativo no expoente, então eu não posso usar a definição conforme eu já falei antes, porque não dá para multiplicar o número 2 por ele mesmo menos 3 vezes. Mas dá para fazer um truque parecido com o que a gente fez na propriedade 7. Na propriedade 7, a gente concluiu que A elevado a B, A elevado a... Opa, corrigindo. Que B elevado a 0 deu 1. Na propriedade... Aí, para isso, a gente usou a propriedade 2, que é A elevado a B dividido por A elevado a C, vai dar A elevado a B menos C. Para chegar nessa, precisamos dessa. Pois a propriedade 9 agora vai precisar da 7 e da 2. É até brincadeira, né? Que 7 mais 2 dá 9. É coincidência pura, tá? A propriedade o truque é o seguinte. Eu vou transformar o número 3 em 0 menos 3. Acho que todo mundo concorda que menos 3 é igual a 0 menos 3. Né? Esse 0 aqui é o elemento neutro. Não serve para nada na subtração ou na adição. Então, despreza ele. Ok. Só que agora, eu passo a ter exatamente como eu visualizei lá antes, uma subtração no expoente. Se eu tenho uma subtração no expoente, eu posso transformar isso aqui numa divisão de duas potências com a mesma base. No caso, a base é a base 2. Então, eu vou fazer uma divisão de duas potências com a mesma base. O minuindo vem aqui para o numerador e o subtraindo vem aqui para o denominador. E veja que aqui ele não vem negativo, né? Quando eu fiz lá o exemplo 2 elevado a 5 menos 4, isso aqui é igual a 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 4. O 4 ele vem positivo para cá. O menos só faz parte da operação do lado esquerdo, não faz do lado direito. Então, agora já melhorou bastante, porque 2 elevado a 0, usando a propriedade número 7, sabemos que qualquer número elevado a 0 dá 1. E 2 elevado a 3, a gente sabe que é 2. Agora eu posso usar a definição. Agora já posso, porque ele é positivo. Ó. Resposta, 1/8. Então, 2 elevado a menos 3 dá 1/8.
Mais um exemplo. 3 elevado a menos 2. O truque é o mesmo. Faço 0 menos 2. Uso a propriedade 2 para transformar numa divisão de potência com a mesma base 3. O expoente 0 vem para cá, o expoente 2 vem para cá. E novamente 3 elevado a 0 dá 1. Propriedade 7. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 dá 9. Então, perceba uma coisa em comum com esses dois resultados. Sempre o numerador vai ter um cara elevado a 0. Se sempre vai ter um cara elevado a 0, vai dar sempre 1. E no denominador, a potência fica igualzinha à que eu tinha antes, só que agora acaba o problema, porque o expoente fica positivo. Olha aqui, o expoente fica positivo. Então, generalizando a propriedade, ela quer dizer o seguinte, que ele não está me obedecendo e não está virando, agora virou, pronto. Que A elevado a menos B vai ser sempre igual a 1 sobre A elevado a B. Ou seja, um número elevado a um negativo, né? Eu estou supondo aqui que o B seja um cara positivo, né? Reais positivos. Então, não precisa tirar o 0 não. O 0 pode deixar. Tem que ser só positivo, né? Para eu enfatizar, né, que essa propriedade. Ou seja, se o B é positivo, quando ele ganha um menos aqui, ele fica negativo. Ele fica negativo aqui. Toda vez que o expoente for negativo, eu vou gerar uma fração. Uma fração positiva, fique bem claro isso a princípio, né? Onde o numerador é sempre o número 1 e o denominador é a mesma potência de antes, só que agora o expoente que era negativo vira positivo. Bem, pessoal, não deu, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para que vocês me vejam. Demora um tempinho para aparecer a tela para mim. Pronto. Também demorando a responder. A tela já apareceu. Pronto. Acho que agora vocês estão me vendo completo. Conseguimos ver na aula de hoje 9 propriedades das 12. Temos lá 2 vídeos, números 34 e 35, onde eu exploro as 12. E lá eu exploro com mais exemplos do que eu fiz aqui na aula de hoje. Então, recomendo vocês dominarem essas 9 que a gente apresentou, que vocês vejam as 3 que faltam. Quais são as 3 que faltam? Fração na base e fração no expoente. E também, como tem fração na base, aí você tem a potência de uma divisão, mas você pode fazer também a potência de uma multiplicação. Por isso tem mais 3 propriedades. Olhem, trabalhem, porque tudo que eu vou falar depois de função exponencial, equação exponencial e inequação exponencial, a dificuldade está nessas propriedades. As coisas que vocês engancham são, em geral, acontecem porque vocês não sabem usar as propriedades. Quem sabe usar as propriedades vai achar o que vem pela frente mais fácil. Na aula de sexta-feira, eu vou então fazer o gráfico da função exponencial. E para fazer o gráfico da função exponencial, eu vou precisar de todas as propriedades, todas não, mas várias das propriedades que eu falei hoje. Então a aula de hoje é essencial para a nossa aula de sexta-feira e a gente conseguir fazer o gráfico da função exponencial, que não vai ser a reta, como era o caso da função de primeiro grau, não vai ser parábola, como era o caso da função de segundo grau, ou quadrática, não vai ser a letra V, como é o caso da função modular, e vai ser uma nova curva, e a gente vai comentar isso na nossa próxima aula, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum registro, fazer algum comentário, pessoal?
Eu vi que Sabrina se desculpou aqui no chat, acho que deve ter sido pelo barulho quando ligou o microfone, mas eu nem percebi que tenha sido ela, tá? Mas agradeço, Sabrina, valeu. Ninguém quer comentar, pessoal? Bem, então, considero a aula encerrada, vou parar a gravação e espero que vocês assistam os vídeos, né? Lembrando que os vídeos estão mais completos. A P5, a P6 já foi postada, e tem das 6 questões, com a aula de hoje, você só consegue fazer uma questão, que é a questão que envolve as propriedades. Mas as outras todas, com a aula, né, de sexta-feira, a gente vai conseguir resolver rapidinho. Sugiro assistir os vídeos, se quiser antecipar, obviamente, porque a sexta-feira já é o dia da entrega. Aí dos vídeos 36, 37 e 38, aí eu falo, o 36 é para função exponencial, o 37 é para equação exponencial, o 38 para inequação exponencial. A prova tem inequação, equação e função, tá? Então, se quiser conseguir fazer a prova, veja os demais vídeos. Que a aula de hoje tenha servido de motivação para vocês verem, assistirem aos vídeos, tá? Vou parar a gravação. Gravação interrompida.